Sejam bem-vindos à Caverna Morcego, meu nome é Fábio. É hora de a gente dar uma olhadinha em mais um quadrinho lançado pela editora Panini Comics envolvendo o universo do morcego, que é Gotham City Ano 1, trabalho do Tom King com os desenhos do Phil Hester mostrando o passado de Gotham City e da família Wayne também, hein? Quadrinho com preço de capa de R$ 54,90, contando com 192 páginas, publicando o conteúdo original de Gotham City Year 1, 1 a 6. Além de contar com o roteiro do Tom King e desenhos do Phil Hester, nós temos arte final de Eric Gapstur, cores de Jordi Belair, e a edição brasileira conta então com as letras de Lucas Araújo e tradução e edição de Léo Kitsune Camargo e Rodrigo Rosca Oliveira. Na sinopse, era uma vez uma cidade que resplandecia sobre uma baía, o lar de muitas famílias, cheias de esperança e prosperidade. Gotham City era um lugar glorioso. A história da sua decadência, a lenda que daria origem ao morcego, passou 80 anos esperando para ser contada. Isso está para mudar. Os gênios criativos Tom King e Phil Hester unem suas forças pela primeira vez para contar a origem definitiva de Gotham City. Vamos dar aquela olhadinha no quadrinho e fazer as considerações habituais de sempre. Temos uma boa história aqui, hein? Mas antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar este vídeo. Já leu a história? Vai ler. E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então é hora de a gente dar mais uma olhadinha no lançamento da editora Panini Comics, que é Gotham City Ano 1, trabalho do Tom King com os desenhos do Phil Hester, que mostra o passado da Gotham City, onde o nosso querido Batman atua. Temos aqui, na verdade, um protagonista importante nas histórias em quadrinhos, que é o detetive Slam Bradley. Quem é o Slam Bradley? Ele é um personagem que surgiu antes do Batman, antes do Superman, e é um dos primeiros habitantes do universo DC, por assim dizer, pois ele apareceu na Detective Comics número 1, sendo um detetive particular, e foi criado pelos criadores do Superman, o Joe Shuster e o Jerry Siegel. Então veja só como é importante essa figura. Ele não ficou restrito somente a essas histórias lá do começo da DC, mas posteriormente ele apareceu em tramas do Batman, ele chegou a aparecer naquele crossover de grandes detetives, incluindo o Sherlock Holmes Detective Comics, que foi publicado na saga do Batman. Ele era um coadjuvante importante das histórias da Mulher Gato, ele teve um filho também que teve um relacionamento com a Mulher Gato posteriormente. Ele foi citado nas histórias do Coração do Silêncio também, sendo um detetive, um policial na verdade, que atuava em Gotham City nos anos 50, e toda essa trama que se passa nos anos 60, quando o Slam já é então um detetive particular dentro dessa cidade. Então o Samuel Taylor Bradley, tal qual é descrito aqui o nome dele por completo, ou no seu apelido Slam Bradley, é realmente uma figura muito notável aqui para as tramas detetivescas da própria DC como um todo, mas que hoje acaba sendo muito associado ao universo do morcego. Temos Gotham City Ano 1 aqui, a lombadinha, e ao mesmo tempo a quarta capa, trazendo um pouco mais de detalhes envolvendo o quadrinho por completo. Preço de capa R$ 54,90, tal qual já citei, mas reforço aqui. E além de nós termos então o Slam Bradley sendo a figura importante protagonista, nós vamos também ir ao passado não só de Gotham City, mas também da família Wayne, pois a trama acaba girando em cima de um sequestro, o sequestro da pequena Ellen Wayne, filha de Richard e Constance Wayne, que são os avós de Bruce Wayne. Sim, meus amigos, a Constance Wayne é mãe do Thomas Wayne. E é uma personagem que ela é introduzida nesse quadrinho especificamente. O Tom King acaba criando um passado aqui, um tanto quanto nefasto, para a família Wayne dentro dessa Gotham City. Sendo que o Slam Bradley vai meio que cair de gaiato dentro dessa brincadeira toda, dentro dessa confusão que envolve esse sequestro. Sendo que um belo dia, dentro das suas atividades como detetive, ele recebe a visita de uma moça, que lhe dá uma carta endereçada para a família Wayne, bem como $100. Ele vendo uma oportunidade então de ganhar um dinheiro e ao mesmo tempo visitar a família Wayne, ele leva essa carta. E aí então ele descobre sobre o sequestro envolvendo o bebê do casal Wayne. E aí que o bicho começa a pegar pro lado dele. Como é que ele obteve essa carta? Quem é a moça que levou a carta para ele? Vários mistérios vão se criando envolvendo então toda essa situação, todo esse crime. Ao mesmo tempo que a gente vai vendo mais do passado do personagem, como ele se tornou o detetive tal qual a gente conhece, como é que foi seu ingresso dentro da polícia, e ao mesmo tempo falando sobre seus familiares, sobre seu irmão. A gente entra em momentos que mostra a mãe do Slam Bradley, que é uma personagem que é negra, e você vai ver toda uma discussão racial também acontecendo nesse quadrinho. Nós estamos falando dos anos 60. Você tinha uma Gotham City muito dividida, incluindo o fato que o personagem aqui, que é marido da Constance Wayne, o Richard, estava buscando criar uma nova fábrica na zona sul de Gotham City. E isso estava afetando a população negra
da cidade. Então você vê algumas discussões pesadas nesse aspecto também. Tanto é que a Panini faz um aviso para os leitores aqui sobre o linguajar que o quadrinho traz, né? Tendo em vista que ele faz uma retratação de época, você vê alguns linguajares pesados aqui, mas que precisam ser retratados tendo em vista que você está falando de um momento específico da história americana, né? Obviamente que você está falando de uma cidade fictícia, mas que você ainda traz toda a carga do passado dos Estados Unidos. O interessante desse quadrinho, além de você trazer a perspectiva do Slam Bradley, trazer o passado envolvendo a família Wayne, é o mistério que vai se desenvolvendo sobre o desaparecimento da Ellen Wayne. Quem pode estar por trás do sequestro da menina? Quem está executando todo esse crime? E você tem vários twists que vão acontecendo no final de cada um dos capítulos, né? Obviamente que é mais pro final dos 3 últimos capítulos, visto que a gente está falando de uma minissérie em 6 partes. Mas o Tom King sabe trabalhar muito bem como ele vai desenvolvendo esses mistérios. Ele traz muito bem aqui o tropo do Hard Boy Detective. Lembrando, já discuti algumas vezes aqui no canal sobre esse tropo, que é o detetive durão que acaba trabalhando dentro de uma cidade, né? Você tem aquele lance um pouco mais no ar da coisa, você faz um paralelo com o detetive inglês à la Sherlock Holmes, mas que aqui traz toda uma carga diferente para esse tipo de personagem, que geralmente é um ex-policial, que se deu mal dentro da força, que acaba seguindo seus próprios passos, tem um envolvimento com uma femme fatale e coisas nesse sentido. O Tom King sabe seguir muito bem a cartilha aqui, mas não fazendo algo que penda muito pro clichê, que fica muito vazio. Ele sabe explorar bem o tropo e ao mesmo tempo dar uma carga diferente pro desenvolvimento do Slam. Inclusive, uma das coisas que a gente mais vai ver aqui nesse quadrinho é o Slam Bradley levando porrada e trocando soco com a galera que ele vai confrontando. Quase toda edição, se não toda edição, você vê ele apanhando, sangrando, apanhando da polícia, apanhando os capangas da família Wayne e assim por diante. Eu gosto muito do detalhe que quando a gente vê o Slam dando porrada na galera, sempre a onomatopeia vai fazer referência ao apelido dele, Slam. Não é todo momento que isso acontece, mas geralmente quando ele consegue, ele se dá bem, né? Dentro da trocação de soco, vem um Slam. Então é um detalhe muito importante. E a narrativa gráfica aqui, né, o trabalho do Phil Hester é muito bem feito. Ele consegue dar todo o lado importante dessa história que pende pro noir, né, que vai nesse tropo aí, bem batido, bem conhecido. Novamente um Slam aqui, quando a gente vê o Slam Bradley confrontar o comissário de polícia, e você vê que os momentos mais intensos, que abordam muito mais a violência, acabam pendendo para esse vermelho aqui, né, que é uma cor que representa isso também. E a história, ela faz também um apanhado importante de momentos históricos da Gotham City por completa. Aqui você está num período onde Gotham City era uma cidade, de certa maneira, modelo, muito por causa da atuação aqui do comissário de polícia. Um comissário que era preconceituoso, que tinha problemas e que o Slam não gostava. A partir do momento que o Slam resolve se vingar dele, tendo visto tudo que ele passa aqui no quadrinho, é o momento que a Gotham City começa a decair. É o momento que a Gotham City entra em ebulição, você vê uma guerra civil praticamente entre a Zona Norte e a Zona Sul. E simbolicamente esse momento onde o comissário acaba sendo espancado pelo Slam acontece no Beco do Crime. Lembrando que o Beco do Crime foi onde Thomas e Martha Wayne acabaram sendo assassinados e também foi um momento que mudou Gotham City por completo. Não vou entrar nos spoilers aqui do que acontece, de quem são os criminosos, de quem acabou sequestrando a Ellen Wayne e de como as coisas vão acontecer. Mas o que eu posso dizer para vocês é que esse quadrinho ele sabe muito bem trabalhar aqui o nosso protagonista, bem como sabe trabalhar bem essa família Wayne. É claro que tem alguns pontos que podem trazer confusão daquilo que a gente já conhece a família Wayne. Porque primeiro, nós temos aqui o Richard Wayne. O avô do Bruce tem algumas confusões no que envolve o nome dele. Ele já foi retratado como Jack Wayne, como Patrick Wayne, aqui colocado como Richard Wayne. Então você sempre tem algo que não se mantém uniforme envolvendo esse personagem. Ele é mais conhecido como Patrick Wayne mesmo. Por mais que essa trama aqui, pelo menos nas palavras da Constance Wayne, me lembra um pouco aquelas histórias do Art Goodman que foram desenhadas pelo Marshall Rogers, The Legends of the Dark Knight, onde o pequeno Thomas era considerado um garoto que não era muito, entre aspas, machão, que parecia um garoto muito mole e assim por diante. O Jack cobrava muito dele disso, né? O nome do personagem que é o pai do Thomas, pelo menos essa história que eu fiz referência agora. Mas mais do que tudo aqui, você tem essa participação um pouco mais forte da Constance, sendo a matriarca da família Wayne por completo, estabelecendo que ela foi a personagem importante para criar toda a fortuna, todos os bilhões
da família Wayne, bem como a família Wayne, por exemplo, teria participação na criação da Ace Chemicals, a famosa fábrica de processamento químico que no futuro acaba criando o Coringa. Você tem alguns desenvolvimentos nesse sentido, e a trama também dá a entender que o Islam pode ter alguma relação direta com a família Wayne também, com a paternidade do Thomas Wayne. Isso não é muito claro, isso é uma indireta que a história traz aqui. Inclusive o Batman escuta toda essa história do Islam Bradley, que simplesmente quer desabafar sobre sua vida, mas não fica muito claro isso. A trama dá um indício nesse aspecto, né? Então você tem algumas mudanças no que envolve o passado da família Wayne aqui, que de certa maneira são bem-vindas. O Islam é um personagem bem trabalhado aqui, e por ele ser o primeiro detetive ali, Detective Comics, ser um personagem importante, ele ter relações familiares com o próprio Bruce Wayne não seria algo que eu diria absurdo. Mas a gente não sabe se essa história se mantém canônica, se é uma coisa do momento e assim por diante. Mas, efetivamente, essa trama é muito bem feita, eu gostei bastante aqui. É o tipo de história que sabe trabalhar bem tropos conhecidos, que sabe trabalhar bem a Gotham City do passado e ao mesmo tempo consegue desenvolver bem nosso protagonista aqui, dando todo o ar que é preciso então para o tropo do Hard Boy Detective. Temos uma boa narrativa aqui, desenhos que sabem trabalhar muito bem os personagens, então é o tipo de quadrinho que é muitíssimo recomendado caso você goste dessa trama um pouco mais detetivesca, que aborde então esses detalhes, ou esses, entre aspas, clichês que a gente conhece envolvendo detetives particulares. Eu sei que o Tom King é muito conhecido por fazer algumas tramas que às vezes são meio complicadas, né? Tal qual a gente viu recentemente com Batman Mulher Gato, ou mesmo aquela história da Hora da Morte, né? Que tinha um lado meio de perda de tempo, literalmente, por assim dizer, né? Mas essa história, o Tom King, ele segue bem a cartilha da proposta aqui. Não é o tipo de trama complicada, não é o tipo de trama que cria segredos que você fica perdido, mas sim ela sabe estabelecer muito bem o propósito dela. Por isso, é um quadrinho que eu estava esperando muito para ler, li e fui 100% correspondido por aquilo que eu esperava. Então, com certeza, um trabalho muito bacana que vale a pena você dar uma olhadinha. Pelo seu fator histórico envolvendo o universo do Batman, pelo Islam Bradley, pelo roteiro, pelo desenho, pela colorização, por tudo. Então, com certeza, uma recomendação forte de leitura envolvendo o universo do morcego. E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do grupo de descontos canal lá no Telegram, onde todo dia eu divulgo um descontinho pra você. Descontos da Amazon, loja da Panini, Mundos Infinito, sempre tem algo bacana pra divulgar por lá, hein? Fica a dica. Não divulgo só quadrinhos, divulgo outros itens também. Na descrição desse vídeo tem um link pra você fazer parte. Se você for fazer suas compras então nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja de internet de qualquer tipo de produto, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. E muito obrigado, os links estão na descrição. Lembrando, você não paga nada mais usando eles. Então uma história muito interessante envolvendo o passado de Gotham City, especialmente se você gosta desse personagem que é o Islam Bradley. Talvez poucas pessoas conheçam ele, tudo bem, ele realmente apareceu muito pouco nas tramas do universo do morcego e na própria DC. Mas ainda assim é um personagem que tem elementos muito legais e o Tom King e o Phil Hester sabem trabalhar muito bem ele. E mais do que isso, sabem trabalhar bem a Gotham City e a família Wayne, trazendo origens diferentes aqui, mas que fazem todo sentido para a cidade do Batman. Então se você é um fã de histórias de detetives particulares, você gosta do tropo do Hard Boy Detective, você curte esse tipo de história, vai ser um prato cheio para você se esbaldar aqui. Eu particularmente sou muito fã desse tipo de trama, então para mim foi bem legal acompanhar todo esse trabalho, bem como eu gostava muito do Islam Bradley. Então foi um quadrinho que me chamou muita atenção e me conquistou do começo ao fim. O que talvez vai gerar um pouco de estranheza para quem acompanha tudo que envolve o cânone do Batman, né? Com todos os detalhes que envolve o passado do Wayne, as construções e assim por diante, que é uma coisa que vem sendo mudada com o passar do tempo no universo DC. Na verdade, meio que não se existe algo que realmente fique estabelecido envolvendo o passado desses personagens. Sempre nós temos mudanças. Então isso pode ser uma coisa que confunde quem acompanha o Batman de longa data. Mas ainda assim, não é uma coisa que atrapalha a história em si. A história é bem contada, bem fechadinha, então não vai atrapalhar nesse aspecto. Então, nesta trama eu vou dar a nota 9,5. Eu realmente gostei bastante. Foi conquistado. Os twists que nós vamos vendo aqui, os segredos que vão sendo contados aqui também dão todo o fôlego para você acompanhando de cabo a rabo esse quadrinho. Inclusive eu posso dizer que talvez seja um dos melhores trabalhos do Tom King envolvendo o universo do morcego, porque ele realmente consegue bem no básico e sabe desfrutar muito bem disso, sabe elaborar muito bem esse básico. Então mais uma dica de um grande quadrinho para você acompanhar, para você dar uma olhadinha. E aí, me conte, você já comprou? Vai atrás, não vai atrás? Conhecia essa história, não conhecia, ficou tentado a pegar? Traga todo o seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. E aproveite e veja outros vídeos do canal, como a nossa última resenha de A Saga do Batman. Tem uma playlist dedicada
para falar então sobre essa revista da editora Panini. Deixa aqui o emoji morcinho nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.